Olá, bem-vindo a mais treinamento do Guia do Excel. Meu nome é Marcos Ripper e hoje nós vamos falar sobre o índice Big Mac. Mas, antes disso, eu só gostaria de agradecer também ao maior evento que já teve no Brasil sobre Excel. A gente participou, né, que o Guia do Excel participou, eu participei, o Excel Weekend. Para quem perdeu essa 2016, que foi a primeira que existiu, né, o primeiro evento que existiu, foi sensacional. Foi um ciclo de palestras e encontro com várias personalidades que trabalham com Excel no Brasil, né? E foi incrível, incrível. E até o nível das pessoas que também estavam estudando também, então lá foi muito alto também. Então a gente teve uma grande interação com muita gente, troca de cartões, experiências, bate-papo super legal sobre Excel, sobre o que esse universo do Excel, né? Sobre as novidades, tudo isso. Então foi incrível, né? Então tenho que agradecer ao Cristiano Galvão primeiro pelo convite, todos os nossos amigos que eu sei que participaram lá também para a construção do evento, e também todas as pessoas que estavam lá. Obrigado por todos que compareceram, todos os alunos, amigos, pessoas que foram lá, disseram que tinham ido para me ver. Eu fiquei realmente lisonjeado mesmo, fiquei muito feliz. E o próximo evento estamos aí também, tá bom? Então é isso. Vamos dar uma olhada aqui então com respeito ao índice Big Mac, voltando, né? O que é o índice Big Mac? Então aqui nesse site, ele explica de uma forma super simples o que é o índice Big Mac. Então o índice Big Mac foi inventado pela famosa revista The Economist em 1986, como um guia para saber se as moedas mundiais estão em um nível correto, ou seja, não estão muito valorizadas nem desvalorizadas com relação ao dólar. Ou seja, um mesmo produto, se eu comprar na Índia e se eu comprar no Brasil, quanto é que ele equivale ao dólar? Se eu fosse pagar em dólar, quanto ele seria? Basicamente é isso o índice Big Mac, né? Então ela foi baseada na teoria de paridade do poder aquisitivo dos países, ao qual diz que a longo prazo as taxas de câmbio devem se mover em direção ao valor que equalizaria o preço dos produtos, um produto idêntico, né, de bens e serviços, nesse caso o hambúrguer, em qualquer um dos dois países. Aqui ele dá um exemplo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos custa um hambúrguer R$ 4,93. Na China, apenas R$ 2,68 em dólares. Então, ou seja, eu consigo comprar mais hambúrgueres na China com a mesma quantidade de dólares. Ou seja, a moeda, né, está desvalorizada, a desvalorização cambial, olhando, é simplista, mas usando essa teoria de produtos. Isso é bastante interessante, porque quando nós vamos viajar, por exemplo, ou comprar algum produto, de repente a gente sabe, em teoria, quanto que ele está recebendo lá do outro lado. A Argentina tem um câmbio desvalorizado em relação ao dólar, desvalorizado em relação ao real, então por isso quando a gente vai para lá, por exemplo, é mais válido você levar reais e dólar do que você trocar aqui no câmbio e pegar lá. Então, você pagando em dólar, você vai ter uma taxa melhor para você lá também, tá? Então vamos ver como é que a gente fez aqui. Primeiro, eu tinha essa planilha aqui, ó. Essa planilha, aqui deixa eu só limpar os dados para mostrar para vocês. Pronto. Então a planilha eram essas que estão aqui, ó, julho, janeiro, né? Todas elas separadinhas em abas, todas as planilhas, todas com a mesma cabeçalho. Eu não estava muito afim de pegar e copiar um por um e colocar todos numa base de dados, ainda preencher uma coluna do lado com os dados. Então eu peguei e fiz uma macro para isso. Então a primeira coisa, vamos ver essa macro. Essa aqui é a macro que eu fiz. Tem toda a explicação aqui do lado, antes deles, né? Para explicar o que está acontecendo em cada uma das linhas. Lembrando que para você aprender a programar mesmo, VBA, vamos fazer um curso, né? É necessário uma lógica de programação, sim. É o primeiro passo, né? Mas é só para mostrar o que a gente fez aqui para montar esses dados. Uma vez só que a gente vai fazer, né? Não precisaria ter feito, mas só para demonstrar o que a gente pode fazer. Eu não queria perder tempo também. É mais rápido eu programar isso aqui do que copiar os dados. Então, por exemplo, aqui ele vai dar um loop entre todas as planilhas. Então ele vai pegar cada uma daquelas planilhas que eu estou aqui e vai chamar esse processamento aqui, ó. Se for diferente de dados, que é onde eu vou acumular esses dados, tem só um cabeçalho aqui, ó, né? Se for diferente de dados, então ele vai entrar nesse unir. Unir ele está passando
dados, que é o nome da planilha de destino, e a de origem, a worksheet name, que é a planilha que eu estou selecionando aqui, que ele está selecionando. Então ele vai vir para essa unir aqui, e aqui ele vai fazer todos os passos. Selecionar a planilha de origem, ver qual é a última linha, selecionar todos os dados a serem copiados, abrir a planilha de destino, ele vai encontrar qual é a última linha da planilha de destino para colar embaixo, né? Depois ele vai selecionar aquela linha e vai colar os dados. Vai deixar de colar, vai parar de ficar no copiar, né? Fica selecionado. Selecionar a última linha. E daí aqui ele vai selecionar, não, identificar qual é a última linha. E depois ele vai colocar o nome dessa planilha, no caso, julho de 2016. Ele vai colar numa coluna do lado, que é para a gente saber de onde vieram aqueles dados. Então, vamos ver como é que funciona na prática. Eu vou vir aqui, dar um F8. Então ele começou. Então ele vai fazer o loop a partir das planilhas. A primeira planilha é diferente de dados? Não é diferente de dados. Então ele vai pular e não vai fazer nada. A segunda planilha é diferente de dados? Então ele entrou no if, vai entrar aqui, e agora ele vai começar a selecionar a planilha de origem. Estamos aqui. Ver qual é a última linha. Ele preencheu aqui. 57. Daí qual é a de destino? A dados. Ele vai selecionar dados. Vai ver qual é a última linha. Qual é a última linha de destino? No caso, a linha 2. Vai colocar mais um, né? Ou seja, ele vai começar a colar aqui na linha 2. Vai selecionar a linha ativa, a 2. E vai colar os dados. Vai deixar de copiar. Vai identificar qual é a nova última linha. 57. E agora ele vai preencher os dados com o valor da planilha de origem. Vai preencher essa coluna do lado ali. Com os dados. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer isso para cada uma das planilhas. Vai juntar uma por uma. Vou parar ele aqui agora. Application Complete, beleza. Agora eu parei. Vou limpar aqui. Faltou digitar a origem aqui só para botar um cabeçalho. Né? Tudo limpo agora. E agora a gente vai soltar a planilha. Vai soltar a execução. Dá um executar aqui. Demora um pouquinho, mas nada perto do que você demoraria fazendo isso manualmente, né? Ele vai pegar cada uma dessas planilhas agora, acho que eram 20 ou 30, coisa assim, 25, acho que era. E daí ele vai pegar cada uma delas, vai copiar esses dados e vai colar um embaixo do outro aqui e vai preencher a coluna de origem. Deu um OK? Então ele colocou aqui a coluna de origem, disse onde estavam os dados. Então todos os dados agora estão preenchidos ali. Esses ND é da origem que veio assim, tá? A origem que eu tinha era assim. Então, tinha muito o que fazer. Tá bom? Mas vai ficar legal. Então tá. Então, essa primeira eu queria demonstrar como é que foram unidos os dados. E agora a gente consegue aqui, ó, filtrar eles. Colocando, por exemplo, olhar o Brasil. E ter toda a variação do dólar, toda a nossa base de dados do dólar aqui, de todos os meses que a gente tinha, né? Esse índice Big Mac, na verdade. Tá? Então a gente agora tem toda a base pronta. O preço local de um Big Mac, por exemplo, pegando a última aqui, né? 15,50 está um Big Mac no mês de julho. 3,24 era o dólar. Ou seja, quantos dólares eu preciso para comprar um Big Mac? 4,78 dólares nessa cotação para comprar um Big Mac de 15,50. Tá bom? Os outros índices não analisei mesmo. Só parei por aqui mesmo, tá? Então vamos continuar. Vou fechar aqui. Agora eu quero mostrar a análise que foi feita usando esses dados do gráfico. Então tá aqui. Primeira coisa, a gente colocou os dados, como a gente tinha falado outras vezes também, se você acompanha o canal, se lembra que a gente sempre trabalha com pelo menos 3 planilhas, quando a gente trabalha com o dashboard. A planilha dados, a planilha cálculos e a planilha de camada de apresentação, que a gente chama, né, de gráficos. Na planilha de gráficos, a gente não usa cálculos. Na planilha de cálculos, todos os cálculos são feitos. Na planilha de dados, só a base de dados, também não tem cálculos. Tá? Então, eu não vou demonstrar aqui todo como foi feito, né? Porque
tem algumas técnicas aqui que tem que demonstrar tudo isso, mas a planilha é liberada, então você pode olhar e aprender sozinho, né, por conta. E mais tarde a gente está pretendendo também fazer um curso com relação a dashboards, daí eu vou ensinar passo a passo como fazer isso aqui, tá? Essa planilha e outras tantas, né? Então tá, então daqui a nossa base de nossos dados, aqui os nossos cálculos, todos que foram feitos, né? Tabela dinâmica, os dados para encontrar os dados e o nosso gráfico. Aqui no nosso gráfico, qual foi a minha ideia aqui nesse gráfico? Mostrar para vocês algumas técnicas. Então, primeira coisa, primeiro aqui você vai poder pegar e alterar, por exemplo, o gráfico. Esse gráfico ele demonstra o índice Big Mac, quanto que é a desvalorização do valor do câmbio daquele país em relação ao dólar naquele mês, né? Então, em julho de 2016, temos aqui para o Brasil, né, um pouquinho mais de 5, né? 5 e pouquinho, que está por ali, olhando pelo gráfico aqui embaixo. Mas eu queria ver certinho como é que é. Então aqui eu peguei e fiz uma técnica utilizando o VBA, onde a gente vai clicar aqui e automaticamente, deixa eu só conectar ele. Faltou um truquezinho aqui, faltou uma ligação aqui. Tem que botar isso no... Vamos chamar ele. Pronto, Connect Chart. Tem que botar esse evento aqui no... Pronto. Depois eu vou colocar no... Ao mudar de aba. Pronto, agora ele já está funcionando. Então quando eu clicar aqui e eu for mudando aqui, os gráficos já são atualizados automaticamente, olha. Tanto os dados quanto os cálculos automaticamente. Por exemplo, estou no Brasil. Então no Brasil, e lembrando que esse aqui é um gráfico. E dentro do gráfico eu estou fazendo ele mudar esses dados de acordo com o país que eu estou selecionando ali. No caso, o Brasil. Então quando eu selecionei Brasil, percebam que ele mudou lá em cima. Índice Big Mac, olha. Mudou aqui. Big Mac para o Brasil, né? Cotação do dólar. Então qual era o dólar? Ele sempre vai mostrar o último aqui. Julho de 2016. O preço em dólares, né, do Big Mac, 4,78. Na moeda local, ele também já traz a moeda local de cada país, 15,50. Qual é a cotação do dólar naquele instante? No caso aqui, 13,24. E qual é a desvalorização do real frente ao dólar? Aqui a variação com relação ao dólar, né, do índice, usando do índice Big Mac, né, poder de compra, vamos dizer assim, da nossa moeda em relação ao dólar, né? Então aqui, ó, hoje está em 5,12, né? Vamos gastar 5,12 a mais para comprar um Big Mac se fosse os Estados Unidos, vamos dizer assim, tá? Aqui eu fiz uma coisa interessante também, aqui embaixo, você tem um gráfico que já demonstra a desvalorização e a valorização frente ao dólar ao longo dos anos, de todo o período, né? Então você consegue ver como valorizou, desvalorizou, aumentou nosso poder de compra, né? Ao longo dos anos, né? Como ele melhorou ou piorou de acordo com o dólar. Então ele já estava bem aqui embaixo, chegou a 40 e poucos negativo, né? Ele também varia bastante, né? Como você pode ver aqui, estava em janeiro, estava muito baixo, talvez por causa da crise até mundial, e agora você já está aqui de novo, em julho, né? Ele foi melhorando a economia, talvez isso, tá bom? Não sou economista, né, mas imagina, tá bom? Então aqui você pode mudar o dado, e ele vai mudar automaticamente o teu gráfico, né? Todos os dados automaticamente eles já são alterados, usando esse índice aqui. Então a gente tem aqui o gráfico está mudando também, né? De acordo com cada país. E, por exemplo, aqui também foi feito um conversor de moeda. No conversor de moeda, você tem, deixa eu pegar aqui de novo, só o Brasil. Então, no conversor de moeda tem 4,78 do dólar, 15,50 está um Big Mac, né? Seria 4,78 para comprar um Big Mac, custaria 4,78 dólares no Brasil, cotação 3,24 e valorização 5,12. Mas quanto isso equivale para uma cotação de um outro país? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da Argentina. Se eu botasse 15 dólares aqui, quanto que é 15 dólares para a gente e quanto que é 15 dólares para a Argentina? 15 dólares para a gente, vezes 3,24, vai dar 45. Né? Eu não coloquei aqui, mas poderia colocar.
né? Mas para a gente é 15 dólares, e para eles é como se fosse, de poder de compra, 21 dólares e 42. No poder de compra do Brasil, né, seria a mesma coisa, 69,45. Se eu mudar aqui o país, ele também já calcula automaticamente. Opa. O britânico ele não tem uma chave lá. Então ele já muda aqui qual é a moeda. Também já muda 15 dólares, quanto que ele equivale para a Argentina, né? Então 15 dólares, quanto que ele equivale para o Canadá e quanto que ele equivale para a Argentina, né? Traduzindo esse poder de compra de um país para o outro. Uma coisa que eu faço de vez em quando é comprar num site chamado Fiverr. No Fiverr você pode contratar alguns serviços específicos, né? Então, e muitas vezes é indianos que trabalham lá, chineses, né? E é a partir de 5 dólares. Então você fica pensando, 5 dólares, 20 reais para o cara resolver de repente um problema no teu site, arrumar uma foto para você, fazer uma logomarca, esse tipo de serviço que eles fazem. Então será que eu não estou, de repente, até explorando esse pessoal, né? Então você pega aqui 15 dólares, por exemplo, o último serviço paguei 35 dólares. Para você ver na Índia, quanto é que equivale a 35 dólares, por exemplo. Então você vai selecionar aqui Brasil, botar o valor, selecionar da onde, para onde, Brasil para Índia. Então 35 dólares para a gente é 35 dólares, né? A mesma coisa que 35 vezes 3,24. Que vai dar 113,14 e 40. Para a Índia é a mesma coisa de poder de compra, 69,42 dólares, é equivalente. Ou seja, quase o dobro. Equivalente a 225 reais. Então, que eu paguei 113 reais para ele é a mesma coisa que 225 reais de poder de compra, né? Esse índice é muito interessante para a gente saber, também quando a gente vai viajar para algum país, a gente ter pelo menos uma noção de quanto vale o nosso dinheiro, né? É uma noção, não é um índice exato, mas dá para a gente ter uma ideia, né, do nosso poder de compra em cada país, tá? Então esse aqui é o nosso gráfico. Aqui foi usado uma macro realmente para mudar esses dados aqui, tá? Quando eu clico no gráfico, ele já automaticamente já está funcionando, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Alt F11, ele vai mostrar aqui como é que funcionou. Então ele vai conectar no chart, que é naquele gráfico, no caso ali, né? Aqui eu desliguei para ele mostrar os names, valores ali. Até poderia deixar ele aparecer, na verdade. Vou até tirar isso aqui, né? Tirar e deixar fazer. Então ele vai mostrar aqui os dados, vai conectar com ele e vai usar uma classe aqui embaixo. Uma classe chamada gráfico, onde a gente vai usar ela para alterar qual é o país que está sendo selecionado naquele momento ali. Só isso. Então, nesse caso aqui, ele está passando o mouse, ele está usando o evento mouse move que foi inserido dentro desse gráfico, né? E nesse mouse move é onde ele vai utilizar e vai identificar qual é o elemento do gráfico que eu estou selecionando naquele momento. E dessa forma ele consegue fazer com que, ao passar o mouse em cima, ele altere os dados aqui de tudo isso. Então, alterando tanto a variação aqui, todos esses dados que nós temos aqui, aqui e aqui, tudo ao mesmo tempo, a partir de uma simples seleção dos dados aqui do gráfico. Então, ele identifica qual é o país e ele muda todos os dados de conforme a sua variação. Certo? Então é isso, espero que tenham gostado do nosso exemplo de hoje, né? Do nosso gráfico de hoje. Tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Podem baixar essa planilha também, entrando no guia do Excel. Só botar o seu nome e e-mail lá, ele já vai criar um link para você, você pode baixar essa planilha e testar e aprender mais sobre o índice Big Mac. Se quiser mais também, pode clicar aqui sobre o índice, ele vai para aquele site da onde eu estava mostrando para vocês agora, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aula, mais uma vez obrigado Excel Weekend, foi show de bola, e é isso aí. Assine o nosso canal, dê um joinha pra gente aí, tá bom? Deixe seus comentários, e valeu, uma ótima semana para vocês. Um abraço.